Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Obrigado, Deus, por essa manhã, pelo entendimento que nos será dado hoje pelo Teu Espírito. Recebo que todos que me ouvem nesse momento estão sendo enganados, que estão sendo iludidos, que eles venham despertar, acordar para a realidade espiritual, para a Tua graça, Senhor. Traz, meu Senhor Jesus, eu te peço. Traz para todos eles e para nós que aqui estamos sabedoria, entendimento da glória de hoje, da palavra de hoje, edificação e vida, através da ceia espiritual, que é a palavra da Tua graça, a palavra que vamos receber hoje, que contém a essência do pensamento de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela verdadeira Santa Ceia. Palmas para o nosso Deus. Louve a Ele com suas palmas, pelo alimento que Ele vai te dar hoje e que nunca deixa faltar. Amém. O tema de hoje tem por título Mentes Rasteiras versus Mentes Elevadas, parte 1. E vamos a Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. Colossenses é o livro, capítulo 2, a partir do verso 20. Mentes rasteiras versus mentes elevadas. É o nome da reunião de hoje. E começa assim. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, como por exemplo, na Semana Santa não coma carne, e nem carne de porco porque é endemoniada. Substituam a carne por peixe, porque se você comer carne, você vai estar em pecado, a sua barra vai estar suja com Deus. Esse mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, verso 16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, que ninguém o quê? Vos julgue. E quem foi que falou isso para Paulo? O Senhor Jesus Cristo. Essa é uma questão importante. Nós temos que refletir um pouco sobre isso, porque há muitas pessoas que se preocupam com isso. Há uma perturbação nela com relação a esse assunto. Semana Santa, eu tenho que comer peixe, eu não posso comer carne. A Bíblia diz, mais precisamente lá em Êxodo, não precisa você abrir, capítulo 12, verso 8, você lê depois, que a primeira Páscoa realizada foi com muita carne assada e muitos pães. Foi um verdadeiro churrasco. Está lá, ó, Êxodo, capítulo 12, verso 8. A primeira Páscoa, o cheiro do peixe nem passou por perto. Então a gente vê, nesse ponto, o dedo do homem, a gente vê o comércio, não é verdade? Sim. A gente vê a Páscoa perdendo o seu verdadeiro significado. A Páscoa virou sinônimo de peixe, de coelho, de chocolate, de ovo e tantas outras coisas. E na verdade, a comemoração dela foi por razão de um povo hebreu que estava escravo e que foi liberto pelo poder de Deus através de um homem chamado Moisés. Aí depois vem Jesus
e dá um novo significado à Páscoa. Esse pão e esse vinho será o meu corpo e o meu sangue que será dado por vós. Ele vem e dá um novo sentido a tudo aquilo. Ou seja, eu, Jesus, na cruz, vou fazer uma outra libertação que ainda não foi feita. Eu vou trazer algo que ainda não chegou. E o que era que não tinha chegado ainda? A justificação, a salvação. Para isso, Cristo sacrificou o seu corpo e derramou o seu sangue. Para que essas coisas chegassem, como de fato chegou. Diga graças a Deus. Então é muito importante nós termos esse entendimento. O cristão da graça tem que ter mente elevada. É rasteiro demais você ficar se preocupando com coisas terrenas. Tem pessoas que carregam esse peso no coração. Nós, conhecedores da graça de Deus, não podemos ter esse peso no coração. Essa má consciência. Às vezes a pessoa não está nem prevenida financeiramente, né? Puxa vida, mas eu tenho que comer peixe. Eu tenho que comer peixe, porque se eu não comer peixe, eu vou estar em pecado. A minha barra vai estar suja com o Senhor. Diz que o negócio fica ruim espiritualmente. Então eu tenho que comer peixe. Isso é rasteiro demais. Algo físico, atrapalhar a tua comunhão com Deus. Isso é muito rasteiro, abençoado. O nosso Deus é espírito e verdade. E outros que pensam que o pão, uma vez comendo aquilo, está recebendo Cristo, está tendo um contato com Ele. Isso é rasteiro demais também. E se as padarias resolvem entrar em greve? Como é que fica a sua vida espiritual? Abalada, perdida, naufragada. E se não tiver mais suco de uva nos supermercados? Como é que fica você, cristão que me ouve agora? Então Deus fica limitado a tudo isso? Isso é rasteiro demais. Aquilo que estava afastado, aquilo que estava distante da glória do Senhor não está mais, porque Cristo na cruz resolveu essa questão. Resolveu essa questão. E passou a morar dentro de nós. Ele não depende disso para estar em você. O nosso Senhor Jesus Cristo já se fez morada em você. Para não ter que depender de elementos físicos para se fazer morada em você. Porque isso é rasteiro demais, é terreno demais. Nós temos que ter uma mente elevada, temos que evoluir espiritualmente. O reino de Deus é estritamente espiritual. Está claro isso? Sim. Prosseguindo, Colossenses capítulo 2, verso 21. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então tudo isso aí é dedo do homem. É o homem que coloca para atrapalhar o crescimento espiritual dos filhos de Deus. Paulo está dizendo aqui, pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de quê? De sabedoria, como o culto de si mesmo. E de falso o quê? Humildade. E de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o apóstolo Paulo aqui está ensinando para a igreja a não se conduzir segundo a carne. Que a igreja não deve andar preocupada com as coisas desse mundo, porque é terreno demais, é carnal demais, nem segundo os preceitos e doutrinas de homens, porque não traz crescimento espiritual, não edifica ninguém. E há igrejas, e muitas, que estão pautadas, as suas reuniões, as suas missas, os seus cultos, em coisas absolutamente terrenas. Como, por exemplo, levar você a comer um pão e fazer você pensar que esse pão é o corpo de Cristo. Levar você a beber um suco de uva e fazer você pensar que aquilo é o sangue de Cristo. E que através disso, Jesus unicia a você. Isso é terreno demais. Você pensar que através de um pedaço de pão, Jesus passa a se unir a você. Não pode ser assim. Isso é terreno demais, meus irmãos. Porque
O nosso Deus hoje é Espírito. Amém? E mora dentro de você. Digo, receba essa palavra. Então Paulo aqui vem alertando a igreja, porque ele estava pregando para uma igreja. Cuidado, hein? Com as coisas terrenas. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com aquilo. Para vocês não serem enganados. Tem muita gente sendo enganada. E ele vai alertando. Tem aparência de sabedoria essas coisas. Cuidado, igreja. Tem aparência de coisa boa. Mas não tem poder de Deus em si mesmas. Não tem. Muitos pensam que Cristo está no pão. Muitos pensam que há poder de Deus em objetos. Mas não há poder de Deus em si mesmos. Então Paulo vai alertando. Mas Jesus, pastor, o senhor falou aí da Páscoa, ele celebrou a Páscoa. E o mesmo disse, acabou. E o mesmo também disse, é a última. Amém, glória a Deus. Então nós temos que ter uma mente elevada para receber o que Jesus falou. Se Jesus falou que acabou, acabou. A Páscoa não deve voltar. O que ficou para trás tem que ficar para trás. Em nome de Jesus. Mantenha a sua mão aqui, marcando essa página em Colossenses. E vamos a Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Em nome do Senhor Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 7, nós vamos ver aqui o que Jesus celebrou e que muitas igrejas ainda celebram. E vejamos o que ele celebrou. Lucas capítulo 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar o quê? A Páscoa. O que foi que Jesus celebrou com os seus discípulos? A Páscoa. E esse ritual é algo, diz a Bíblia, exclusivamente judaico. Está descrito lá em Êxodo, capítulo 12, verso 43. Só para os judeus. Então, entre você e o povo judeu, você é brasileiro, você é estrangeiro. Não deve participar da Páscoa. É o que está descrito lá em Êxodo, capítulo 12, verso 43. Entre você e o povo de Israel, você é estrangeiro, por ser brasileiro. Então, por que Jesus celebrou a Páscoa? Porque, segundo a sua carne, ele veio como judeu, ele não veio como brasileiro. Ele veio como judeu. E como todo bom judeu, ele tinha que cumprir o quê? A lei, para depois estabelecer o período da graça. Se ele não cumprisse esse rito, ele seria naquele momento transgressor da lei. E para que ele não fosse transgressor da lei naquele momento, ele cumpriu aquele rito, Páscoa judaica. Prosseguindo, para remir o tempo, vejamos o verso 14. Porque depois do verso 7 até o verso 13, o Senhor Jesus vai dando instruções onde deveria ser feita a Páscoa e como seria. Aí no verso 14, está aqui o objeto principal da nossa conversa. E acima do verso 14, nós temos o quê? Um subtítulo em negrito, em letras escuras, dizendo o seguinte: a última Páscoa. Chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Você percebeu que não fala Santa Ceia? A Santa Ceia é uma tradução, é o dedo do homem nas coisas, na palavra de Deus. Porque o tempo todo, o que Jesus celebrou, e o povo lá atrás também celebraram, foi a Páscoa. Declaro você com a mente elevada, com essa sabedoria ativada em você, em nome de Jesus. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu o quê? Sofrimento, porque ele iria, meus irmãos, para a cruz. E ele já foi? Foi sim. Ele está vivo ou está morto? Vivo. Diga bem vivo. E aonde ele está?
dentro de nós, em espírito e em verdade. Então, o que estava afastado não está mais. Nós não estamos mais fora da sua glória. Nós estamos unidos ao Espírito do Senhor e o Senhor unido ao seu Espírito. Amém. A partir do momento que você recebe o beber da sua palavra, a partir do momento que você se alimenta da sua palavra, você começa a cear com Ele e Ele com você. Amém. Porque passa a haver uma conversa aí dentro de você. Um diálogo. Deus e você. E você e Deus. Essa é a nossa ceia verdadeira. Aonde Deus edifica você. Em espírito e em verdade. Amém? Diga graças a Deus. Então aqui nós temos esse entendimento. Glória a Deus. Verso 16. Prosseguindo. Lucas capítulo 22. Pois vos digo, grife, que nunca mais a comereis. O quê? A Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de quem? De Deus. Ele se sacrificou? Sim. O sangue dele foi derramado? Porque o que vem adiante fala sobre isso. O pão simboliza o meu corpo e o vinho o meu sangue, que será derramado em favor de todos vós. Uma vez que as realizações dos símbolos se cumprem, acabou o quê? A Páscoa. Se cumpriu os símbolos? O corpo foi sacrificado? O sangue foi derramado? Então está consumado. O preço foi pago. O preço foi pago. Então se cumpriu. Então essa questão da Páscoa não tem volta. Essa foi a última. E Jesus procura deixar isso bem claro. Ó, é a última, hein? É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, anote para ler depois, capítulo 14, a partir do verso 17, ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim espiritual. Em nada tem a ver com o que é terreno. Em nada tem a ver com pão, com suco de uva, com objetos, com ramo ou qualquer outra coisa que se dá por aí. O reino de Deus, meus amados, não tem mais nada a ver com isso. Isso está bem claro lá em Romanos, capítulo 14, a partir do verso 17. Na graça do nosso Senhor Jesus, tudo é no Espírito. Amém? Amém? Tudo é espiritual. Agora é se alimentar da palavra e servir a Deus em espírito e em verdade. Se alimentando da palavra e servindo ao Senhor. Se alimentando da palavra e servindo ao nosso Senhor, sem símbolos disso ou de aquilo. Amém? Amém. A Páscoa que Jesus realizou, pão e vinho, foi para simbolizar a nossa justificação e salvação. Mas quando Jesus morre e ressuscita, a justificação veio. A salvação chegou. Por isso que ele trata de avisar aqui para os discípulos, olha, é a última, hein? Até que se cumpra o reino, se cumpriu. Veio a justificação, chegou a salvação. Os símbolos se cumpriram. Eu falei que o pão era o meu corpo, dado por vós. E eu fiz isso. E o sangue que será derramado por vós também. Se cumpriu os símbolos, acabou a Páscoa. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Porque chegou tudo aquilo que tinha sido prometido. Pelas Escrituras, pelos profetas, etc, etc. E passou a ser legítima a nossa justificação. Como diz em Romanos 5,12 por diante. O pecado de Adão veio, mas Cristo trouxe a justificação. E lá em Colossenses 2,13 diz que não existe mais nenhum escrito de dívida. O preço foi pago. O pecado foi removido. Amém? Todos os nossos delitos. Nós temos que amar o que Jesus fez. Você que me ouve nesse momento, através dessa programação, através da internet, nós temos que valorizar aquilo que o Senhor Jesus fez. Se eu te chamo de pecador, eu estou dizendo que está sujo
aquilo que Cristo limpou. Eu estou dizendo que está sujo aquilo que Cristo justificou, aquilo que Cristo salvou com o seu sangue. Quando eu falo que alguém é pecador, há muitos lugares que usam essa expressão. Vem aqui na frente, você que é um pecador. Então, naquele momento, aquele pastor está dizendo que é sujo aquilo que Jesus limpou, aquilo que Jesus justificou. É por isso que o ritmo aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus é outro. Você já está limpo e justificado para sempre. Perdoado e amado por Deus. Salvo. Efésios 2:8. Receba essa palavra. Verso 17. Ainda aqui em Lucas, capítulo 22. Seguindo. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O Espírito do Senhor dentro de nós. Esse reino já veio? Já. Então não tome mais a Páscoa. Jesus está dizendo aqui, uma vez que se cumpre, não precisa mais. E ele estava falando isso para os apóstolos. Vocês nunca mais participarão disso. Depois que se cumprir, o que eu estou falando, acabou. E foi feito o que ele prometeu. Ele cumpriu. Ele falou que ia derramar o sangue dele e derramou. Cumpriu. Foi fiel em sua palavra. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que Jesus disse: fazei isso em memória de mim? Porque ele estaria prestes a ir para a cruz e ele morreria como morreu. Enquanto ele estivesse morto, naqueles 3 dias, ele falou para os discípulos, que os discípulos lembrassem dele e celebrassem. Agora, depois que ele ressuscita, como ressuscitou, não mais em memória. Amém? Amém. Porque ele estava, como está hoje, vivo. Muitos cristãos vivem como viúvas e viúvos do Senhor Jesus, sendo que ele já ressuscitou, sem alegria no coração, carregam um luto. São pessoas que ainda não largaram a alça do caixão. Graças a Deus, eu e você já largamos a alça do caixão, porque não tem defunto para carregar. Não tem nenhum morto. O nosso Jesus está vivo pelo poder de Deus. Foi crucificado em fraqueza, porém está vivo pelo poder de Deus. Falou Paulo lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4. Crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Vive. Vive está. Então não precisamos mais estar de luto, como viúvas e viúvos do Senhor Jesus, porque Ele está vivo. Então temos que largar a alça do caixão e entender que não tem morto nenhum para carregar. Está vivo e bem vivo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Verso 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então ele disse: olha, esse sangue simboliza o que eu derramarei por todos vós. Quantas vezes? Uma única vez, por todos. Uma vez e para sempre. Está claro, meus irmãos, que Jesus veio remover algo na terra e removeu? Sim. O que ele veio remover? O pecado. E removeu. Ele trouxe a justificação e a salvação para os seus filhos. Graças a Deus. Aqui em Lucas, só a nível de conhecimento, você lê depois, a partir do capítulo 24, verso 13 por diante, fala que Jesus aparece aos seus discípulos no caminho de Emaús. E lá Jesus ceia com eles, faz uma refeição, pega o pão, dá graças e reparte.
Isso está descrito lá, reparte o pão, tudo. E se percebe no diálogo que ele tem com os discípulos, porque a conversa foi longa, após a sua ressurreição, que não há sombra do passado. Quando ele ressuscita, ele não fala mais de Páscoa, ele não fala mais do passado, ele não fala, olha, lembra que a gente tem que ficar em memória? Então, agora eu vou agradecer a Deus por esse pão e fazer isso em memória de mim. Não teve nada disso. Ele pegou o pão, deu graças, repartiu, realizou aquela refeição com todos eles e não falou do passado. Pelo contrário, ele disse, olha, eu precisava passar pelo que eu passei. Eu precisava ter padecido. Precisava, em meu nome, pregar arrependimento para a remissão dos pecados. Mas agora tudo está resolvido. Porque os símbolos se cumpriram. Chegou o que eu prometi. A justificação chegou. Eu havia prometido e eu disse, está consumado. O preço foi pago. Eu cumpri tudo. Declaro você aí com a mente elevada, a mente de Cristo, a sabedoria predestinada. Mas pastor, depois o próprio apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, mais precisamente no capítulo 11, celebrou a Páscoa, a conhecida Santa Ceia. Não, não foi assim. Não é assim que está escrito lá. Depois em casa você lê. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, Paulo não ensina e nem realiza nada. Lá, ele exorta e reprova o que aquela igreja estava fazendo. E ele é bem duro, exorta mesmo. Vocês estão aí se ajuntando, realizando algo aí, que não é para melhor, é para pior. Porque vocês estão celebrando isso aí, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. E ele já veio, porque ressuscitou, veio. Ressuscitou, veio. Fazendo o que vocês estão fazendo, vocês estão anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Mas ele já veio, porque ressuscitou, veio. Então Paulo reprova. Nisso não vos louvo. Está errado o que vocês estão fazendo. Porque até então, Paulo, antes, já havia alertado, já havia ensinado, já havia informado, mais precisamente no capítulo 5, verso 7, da mesma carta, a primeira aos Coríntios, ele falou, olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não precisamos mais continuar com a Páscoa do passado, pão e vinho, porque a nossa Páscoa agora é Cristo. A ceia verdadeira agora é a palavra desse Cristo em nós. Não mais como se fazia lá atrás. Agora é a palavra no seu espírito, a ceia verdadeira. Aí ele trata de informar, agora a nossa Páscoa é Cristo. Aí ele percebe a igreja cometendo esse erro, no capítulo 11. Chega ao conhecimento dele, e ele reprova tudo aquilo. Então, nós temos que ter uma mente elevada, nessa questão, nesse assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Voltemos a Colossenses capítulo 2. Uma vez mais, o verso 20, tá? Vamos ler do comecinho novamente. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. E como tem? Como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O que é rigor ascético, pastor? É o excesso de religiosidade em uma pessoa. Eu sou um homem santo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro.
Eu oro 3 vezes ao dia, estou sempre jejuando, nunca quebrei uma corrente. E disso Deus é testemunha, meus irmãos. Na minha cabeça não passa nenhum pensamento impuro, e eu digo, deixa de ser mentiroso. Deixa de ser mentiroso. Então, rigor ascético é esse excesso de religiosidade, de santidade, aparência de santidade. Diga aparência. Existe a coisa espiritual e existe a aparência espiritual. Existem pessoas que aparentam a espiritualidade com uma série de jejuns, por exemplo, com vestimentas, algo absolutamente o quê? Terreno. E quanto mais pomposo o nome, melhor, né? O bispo, o apóstolo, olha só que santidade, que homem santo. É Deus na terra esse homem. Com aquele título pomposo, o apóstolo, devemos chamar ele de nosso apóstolo, o meu apóstolo. Quanto mais pomposo, melhor. Mas isso tem aparência de espiritualidade. O que é espiritual impressiona e traz gozo, alegria para o seu espírito. Leva você a dar glória a Deus, a falar aleluia, a dar palmas para o Senhor. Agora, o que não é espiritual, o que tem aparência de coisa boa, precisa de tudo isso. Um título, vestimentas, jejum, estou jejuando, porque eu sou um homem santo. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Então você que é pecador, fique de pé e venha aqui à frente agora. Então toda essa aparência de santidade, né? E você se vê pequeno, como eu sou sujo, como eu sou pecador. Eu sou nada, Senhor. Eu quero ser como esse homem santo, como esse homem usado, porque esse homem é muito de Deus. Eu não sou nada. Eu não represento nada diante de Ti, Senhor, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou isso, aquilo, outro. E a pessoa vai se desvalorizando, ela vai se diminuindo, sendo que ela é luz do mundo, sal da terra, abençoado, mais que vencedor, propriedade exclusiva de Deus, filho amado, escolhido, precioso aos olhos do Senhor, porque você é a menina dos olhos de Deus. Amém. Então nós temos que ter essa maturidade, a mente elevada. Paulo diz aqui, na conclusão desse verso 23, em Colossenses 2, que tudo aquilo que tem aparência não tem valor para Deus. Aparência de espiritualidade. Se tem aparência, não é espiritual. Diga, é terreno. E no capítulo 3, verso 1, o apóstolo Paulo prossegue com esse raciocínio. Olha só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de quem? De Deus. Traduzindo, buscai as coisas espirituais. É muito importante você buscar as coisas espirituais. Valorizar as coisas espirituais na sua vida. Porque quando você cresce espiritualmente, o que você precisa, materialmente falando, cresce junto. Porque você, crescendo espiritualmente, você está agradando ao seu Senhor. E uma vez agradando o seu Senhor, Ele realiza os desejos do seu coração. Amém. É pensando nas coisas do alto, é pensando nas coisas espirituais, que você é curado. A dor se dissipa, porque o seu corpo se submete à força de Deus que está dentro dele. Uma vez que você busca, e exercita, e declara, você está ativando. Então o seu corpo vai se submeter a essa força que você carrega. Por isso que Paulo fala, vamos atentar, vamos buscar, vamos tratar das coisas espirituais. Tem muita gente com a mente rasteira demais, atrás do que é material, daquilo que não tem poder em si mesmo, poder de Deus. E há muitos irmãos buscando coisas que não há poder de Deus. Ele está dentro de você. Você tem que se olhar e entender, não, eu carrego esse poder dentro de mim.
Eu declaro a vida do meu Deus ativada em mim, a vida do Senhor Jesus. Me recebo curado, me recebo curada, recebo a minha família em saúde perfeita. O seu corpo se submete a isso. Diga, eu recebo esse entendimento. É pensando nas coisas do alto que você prospera, como eu falei agora há pouco. Que você reina em vida. Quando o seu corpo, por você estar buscando as coisas do alto, quando o seu corpo pede coisas que não são boas, vai vendo, hein? Vai pensando com a mente de Cristo. Quando o seu corpo pede coisas que não são boas, as coisas do alto, a voz do Espírito Santo, logo te alerta, logo te ajuda. Filho, isso aí não é bom. Logo alerta você, isso não é bom para você, hein? Você entende que o querer de estar bebendo, fumando, usando drogas, adulterando, se prostituindo, outras coisas mais, esse querer não vem do Espírito. Esse querer é da minha carne. Então quando você busca as coisas do alto, ela te ajuda. Ela te alerta. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Essa vontade de me vingar, isso não vem do meu espírito. Isso é querer da minha carne. Isso é uma vontade do meu corpo. E é buscando as coisas do alto que você morre para as coisas que são terrenas. Desejar o mal é terreno. Egoísmo é terreno. O ódio é algo terreno. É buscando as coisas do alto que você morre para isso. Porque andar com o coração magoado, desejando o mal, isso é rasteiro, isso é terreno. Você está precisando evoluir. Você está precisando pensar nas coisas do alto, em nome de Jesus. Então você que está buscando as coisas do alto, quando percebe essas coisas, logo anula. Bom, esse não é o meu espírito, isso aí é a minha carne. O meu espírito não quer que eu use drogas, o meu espírito não quer que eu me prostitua, o meu espírito não quer que eu esteja me vingando, o meu espírito não quer que eu esteja desejando mal para ninguém. Isso é vontade da minha carne. Porque no seu espírito abençoado está Deus. E Deus é a essência do bem e do amor. É a essência do bem e do amor. Então esse pensamento de maldade, de desejar mal para alguém, isso não é o meu espírito. É a minha carne. Então temos que ter aí essa maturidade em nome do Senhor Jesus. Você que está em graça tem que evoluir. Você não pode mais estar como, por exemplo, eu não vou com a cara do fulano. Isso é rasteiro demais. Como também preocupado, pensando, será que isso que escreveram na internet não é indireta para mim? Porque eu vou procurar saber se é indireta para mim. Eu vou procurar saber se isso colocar aí no Face, se essa palavrinha que está aqui no WhatsApp é indireta para mim. Abençoado, isso é rasteiro. O que está lá atrás, deixe lá atrás, olha para frente, olha para as coisas do alto, porque quando você se mete a querer saber situações de carne, você não reina em vida, você não evolui, você não cresce espiritualmente, você vira um poço de ressentimento, você quer se vingar, você quer retribuir, você quer desejar o mal também. Eu preciso saber se isso é indireta para mim ou não. Tinha duas pessoas conversando ali, depois uma olhou para mim. Eu estou achando que estava falando de mim. Depois eu vou procurar saber com aquela outra fulana que estava conversando com a Beltrana, que olhou para mim, se estava falando de mim. Deixa isso para trás. Esquece. Tenha a mente elevada. Deixa de ter uma mente rasteirinha. Isso é mente rasteirinha demais. Você querer saber, querer estar sempre olhando para trás. Eu tenho que parar de me preocupar com essas coisas. Eu tenho me preocupado demais com essas coisas. Se a vizinha está falando de mim, se a fulana está falando de mim, se isso aqui é indireta para mim ou não. Eu estou me preocupando muito com isso. Percebeu que você está perdendo a sua paz? Percebeu que você não está feliz? Percebeu que você não está tranquilo? Porque é justamente isso que causa as coisas terrenas. Por isso que nós temos que morrer para as coisas terrenas. E buscar as coisas do alto. Olha para o teu Senhor. Amém? Amém? Para os exemplos que Ele deixou. E você reinará em vida, certamente.
Só uma mente elevada, outra coisa importante nessa nossa conversa, tem compaixão. Só uma mente elevada tem misericórdia. Uma mente rasteira não, mas uma mente elevada tem misericórdia. E mais, uma mente elevada, ela se corrige. Fulano, por favor, me perdoe pelo modo que eu agi com você naquele dia. Me perdoe. Uma mente elevada faz isso. Eu acho que eu fui muito ignorante. Falei alto e acabei discutindo. Não precisava tudo aquilo, né? Tanta agressividade, tanto isso, tanto aquilo. Então, me perdoe. Aquele que tem uma mente elevada, ele se corrige. Porque ele está numa sintonia tão boa com Deus que está dentro dele, que o Deus que está dentro dele fala com ele e ele obedece. O problema é que às vezes Deus fala e a pessoa sabe que é Deus falando. Você foi muito áspero, né? Você foi muito ignorante, não precisava tudo aquilo não. Vá lá e se desculpe com o fulano lá, ó, se desculpa com ele. Deus até fala, mas a pessoa não dá ouvido. Está deixando de crescer espiritualmente. Está deixando de olhar para as coisas do alto. E a vontade do Senhor é que você cresça nesse ponto aí. Então, em graça, você tem que elevar a sua mente. Não podemos andar com a mente rasteira. Todos nós temos que buscar as coisas do alto. Pastor também. Um pastor também tem que querer as coisas do alto. Dai-me, Senhor, entendimento. Dai-me sabedoria. Me dá a tua verdade, Senhor, para fazer pessoas felizes. Eu tenho que buscar isso. O pastor auxiliar tem que buscar isso. O colaborador do nosso ministério tem que buscar isso. E você também. Dai-me, Senhor, quero entendimento, quero fazer pessoas felizes. Até eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu não estou pregando algo que é só para você. A ministração de hoje é para todos nós. E eu tenho pedido ao Senhor. Eu não tenho sabedoria própria, Deus. Eu dependo de Ti para trazer o ensinamento para a Tua amada igreja. E eu recebo sendo usado, capacitado pelo Teu Espírito, a ministrar o alimento que a Tua igreja está precisando. E às vezes dói um pouco o alimento em você, porque você está precisando. Dói na carne, mas o Teu Espírito está feliz com a palavra. Machuca a carne, porque é um ponto que você ainda não está vivendo. Talvez o pastor ministrou algo e você, nossa, que palavra dura, eu não gostei. A sua carne não gostou, porque é uma parte que você ainda não está vivendo. Tudo aquilo que te incomoda em uma reunião, você sabe porque está te incomodando, é porque você ainda não está vivendo. Então quando vem e incomoda, é o cuidado de Deus com você. É que Ele quer que você viva mais. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você tenha mais paz no seu coração, porque você não está tendo. Ele quer que você tenha mais alegria. Ele quer que você tenha vida longa. Porque se você está numa situação de carne, numa situação pesada, Ele sabe que tu vai ter vida curta. Então a palavra tem que ser exortativa, às vezes tem que ser dura para despertar você, porque você está como aquele carro descendo a ladeira, sem freio de mão. E você vai morrer e matar muita gente. E quem são essas muitas pessoas que vão morrer? A sua família, as pessoas que estão perto de você. Talvez a sua esposa, seu marido, seus filhos. Porque se você está numa situação de carne, numa situação pesada, ruim, eles vão sofrer também. Então a palavra vem para te tirar dessa situação, para que a felicidade seja sua e de todos. Porque se de repente você adoece por excesso de drogas, a família adoece junto. Se você, por causa da bebida, tem alguma complicação, a família sofre junto com isso. Se você se desvia do certo no casamento, todo mundo sofre. Esposa, marido, filhos, os seus familiares sofrem com aquilo. Porque todo mundo estava torcendo para dar o quê? Certo. Então, abençoado, valorize o alimento que você recebe aqui. Tenha fome, tenha sede. Porque crescer espiritualmente
traz crescimento para tudo que a gente precisa nas outras demais áreas da nossa vida. Cresceu espiritualmente, meu filho, o resto cresce junto. É uma bênção de Deus. Você ser servo do Senhor, você buscar as coisas do alto. Você é mais feliz. Verso 2, Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Uma mente rasteira, o que ela faz? Ela anda agarrada nas coisas da terra. Por exemplo, é apegada ao dinheiro. Pensa que só o dinheiro pode lhe salvar. Nesse momento, pastor, só o dinheiro pode me salvar agora. Só o dinheiro. Isso é mente rasteira. Isso é uma mente apegada às coisas terrenas. E geralmente essas pessoas que são agarradas ao dinheiro, só falam e só pensam nas coisas daqui. O mundo delas se resume ao mundo visível. Não sabe nada do mundo espiritual e nem se interessa. E nem quer saber. E quando você começa a falar de Deus, das coisas de Deus, você percebeu que quem é agarrado às coisas dessa vida, desse mundo, trata logo de mudar de assunto? São pessoas mágicas, especialistas. Você está falando de Deus, olha, a igreja e a pessoa. E então, você viu o que passou na televisão? Deu uma enchente terrível. E a pessoa já desviou a conversa com aquele ponto ali da enchente. E quando vai ver, já vai passando para outra coisa. E como se diz lá fora, já passou a perna na sua conversa. Ou sai de perto, né? Ah, lá vem você falar de novo de Deus. Que Deus que nada, eu não quero saber de Deus agora não. Geralmente pessoas que agem assim, são pessoas que têm uma mente rasteira. Para ela, o que importa é o mundo visível. O mundo visível é o principal. E não sabe essa pessoa que é o mundo invisível que comanda o mundo visível, filhinho. O que comanda esse mundo visível aqui é o mundo invisível. É Ele que cuida disso aqui. Por isso que você tem que se dedicar e buscar as coisas do alto. As etapas difíceis da vida, ela se supera, por exemplo, pela fé. Amém. Isso é mundo visível ou mundo invisível? Mundo invisível. Fé. A gente precisa das coisas do alto, do serviço de anjos, a atuação de anjos. Você precisa do mundo invisível para resolver os problemas do mundo visível. Se você está com uma dor, se você está desempregado, você tentou de tudo, pastor, botei currículo para lá, currículo para cá, eu estudei, eu fiz, eu aconteci, mas nada acontece, nada aparece. O que é que tu está precisando como solução para esse mundo visível? Você está precisando da manifestação do poder do mundo invisível. Você está precisando da ministração dos anjos, está precisando ter um contato maior com as coisas do alto, para chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. Você está precisando de uma solução que vem do mundo invisível, de Deus e dos seus anjos. Está precisando disso. Espera aí, é como diz a palavra, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. O meu mundo não pode se resumir apenas a esse mundo visível não. Espera aí, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui dentro desse transporte coletivo para resolver algo importante, para procurar emprego, trabalho, Senhor. Estou precisando disso e daquilo, me ajude, Senhor. Coloque nesse momento anjos para ministrar ao meu favor. Eu recebo, Deus, a atuação angelical nesse momento, pois eu estou precisando. Me ajude, Senhor, a superar esse momento difícil. Me ajude, Senhor, a tomar posse, pois em Ti confio. E faço do Senhor o meu refúgio, o meu Deus, o meu Senhor. Precisamos, abençoado, do mundo invisível para resolver o que está no mundo visível. Senão você não resolve as situações, as etapas difíceis. Isso é sério que eu estou falando. É das coisas espirituais que a igreja tem que tratar, ensinar,
como eu estou fazendo aqui, ó. E não ficar dando raminho, e não ficar dando pedacinho de pão, suquinho de uva. A igreja tem que tratar de coisas espirituais. A igreja não tem que estar com o defunto estendido no altar, não, Jesus morto. A igreja tem que estar pregando a palavra, ensinando, educando, levando o crente a crescer nas coisas do alto. É um grave erro a pessoa viver pensando nas coisas daqui. E crendo e confiando só nas coisas daqui. Achando que só o dinheiro traz a solução. Achando que só o dinheiro resolve tudo. Só o dinheiro, só o dinheiro, só o dinheiro. E não vem falar de Deus agora não, porque eu não quero saber de Deus não, agora não quero. Sendo que é nele que está a solução que você precisa, sendo que é nele que está a cura que o seu corpo está precisando. Tem pessoas que são impacientes. Você fala de Deus, a pessoa está ali, ó, cheia de dores, já tomou um monte de medicamento, não resolveu nada, e você, olha, recebo o Senhor Jesus te curando nesse momento. Ah, por favor, não me vem não quero não, que eu estou aqui. Mas é nele que está a solução. Está desempregado, é no Senhor que está a solução. Começa a falar com o seu Deus. Começa a satisfazer a esse Deus. Começa a agradar a esse Deus, que Ele vai realizar os desejos do seu coração. O segredo está aí, meus amados. Faz, planta, que você colhe. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Verso 3. Paulo começa a informar para a igreja os benefícios que a cruz trouxe. No verso 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Paulo começa a anunciar para a igreja, olha, existe uma vida nova para todos nós. Algo novo aconteceu. Estamos mortos para a lei, estamos mortos para o pecado, estamos todos justificados, igreja abençoada de Cristo. Temos que viver nesse entendimento. A sua vida já está nele, juntamente com Ele. Ele é o teu provedor. Fala com o teu provedor que Ele vai te ajudar nessa caminhada em nome de Jesus. Conversa com Ele. Aí no verso 4, Paulo fala do nosso futuro com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Não há morte para um espírito. Então, igreja abençoada, estaremos todos com o Senhor, face a face. Louve a Deus. Estaremos com Ele. Porque não há morte para um espírito. Então Paulo tratou de informar benefícios para a igreja. Olha, estamos mortos para algo já. Tem coisas que já estão resolvidas. Agora tem coisas que é para você resolver. Como por exemplo, rapidinho, o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza o quê? Terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Quem é que tem que fazer morrer a natureza terrena? Você ou Deus? Nós. Somos nós que temos que fazer morrer isso aqui. As obras da carne. Eu estou esperando em Deus, pastor, parar de fumar. Não. Você ora e em seguida dá o seu passo de fé. Amém? Amém. E larga o cigarro. Ah, eu quero muito largar a bebida. Ora e dá o seu passo de fé. O problema é que tem pessoas que ora e continua bebendo. Por isso não consegue sair da bebida. Ora para abandonar o cigarro e continua fumando. E continua fazendo isso e aquilo. Aí eu oro nesse momento e peço ao Senhor, pastor Sandro, ora também, hein? Ora também, hein? A gente ora. Mas você também tem que dar o seu passo de fé. O problema é que a pessoa ora, o pastor ora, mas ela continua fazendo. Ela continua nas obras da carne. Por isso não se liberta dessa carne aqui. Porque é você que tem que fazer morrer a natureza terrena. Porque quem está fumando é você, não é Deus. Porque quem está bebendo é você, não é Deus. Porque quem está na avareza é você, se prostituindo, adulterando, é você, não é Deus. Então quem tem que fazer morrer é você.
O problema é que tem muita gente que ora e depois, em seguida, continua fazendo. Tem que orar e dar o seu passo de fé. Amém? Que é largar o quê? O cigarro. Que é largar o quê? A bebida. Que é largar o quê? A prostituição e todas as outras situações que é obra da carne. É você que tem que dar o seu passo. Em nome do Senhor Jesus. Com as conclusões desse verso 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, eu declaro você tendo um domingo de amor, um domingo de alegria, um domingo de paz e de muita ministração angelical em nome de Jesus. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Bom dia a todos e até a próxima reunião em nome de Jesus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.